galerinha, beleza? Mais uma vez aqui com vocês, professor Afonso de Física. E hoje a gente fala na parte de Física B, a aula 10, lá na página 11, sobre polias e equilíbrio. Mas antes, a pergunta de sempre, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu já estou ficando quase maluco nessa quarentena, já estou perdendo a noção de tempo e espaço, já não sei mais que dia da semana que é, então vocês devem estar no mesmo ponto, mas é aquilo que eu falei para vocês. Se segura, fica tranquilo, controla a ansiedade, porque agora isso vai ser determinante. E vamos trabalhar, que é o que dá para a gente fazer hoje na aula de polias e algumas situações de equilíbrio dos corpos, beleza? Primeiro, vamos comentar um pouquinho sobre esse negócio, sobre essa polia. Bom, antes, na verdade, de falar sobre polias, vamos falar sobre condição de equilíbrio. O que é o equilíbrio? Para que um corpo fique em equilíbrio, é suficiente que sobre ele não atuem forças, ou, se atuarem, que a força resultante sobre ele seja nula. Então, um corpo, para estar no que a gente chama de equilíbrio, ele pode ter várias forças atuando sobre ele, várias, dezenas de forças atuando sobre ele, desde que elas se anulem. Então, o que tem que rolar é que a resultante tem que ser nula. Cuidado, porque é muito comum, questão de vestibular, o pessoal falar, para um corpo ficar em equilíbrio não pode agir força sobre ele. Pode agir um monte de força, desde que se anule, beleza? Então tá aí, ó, a força resultante tem que ser igual a zero. Antes eu vou adiantar um pouquinho, tem dois tipos de equilíbrios que a gente tem que considerar. Tem o que a gente chama, bora. Ah não, antes tem que falar para vocês sobre as polias ou roldanas, eita. Então polias ou roldanas são dispositivos usados para tornar mais cômodo ou para reduzir a força necessária para deslocar objetos, ou seja, para facilitar a nossa vida, tá? Então, para não ficar falando e não ficar lendo porque ler você sabe, eu acredito que sim, é só você olhar. Isso aqui é uma polia ou uma roldana, tá? Que a gente tem muito em academia, tem lá em outros equipamentos. Então esse troço ele foi feito para deixar mais fácil a vida, deixando mais cômoda ou diminuindo a força que a gente faz. Então quando a gente fala de polia ou de roldana, é esse troço aí, ó, por onde uma rodinha, por onde vai passar uma corda, e isso vai servir para deslocar alguma coisa. Nós temos, basicamente, dois tipos de roldanas, tá? As roldanas fixas, que eu vou falar agora, ela é fixa em algum lugar. Ela é fixa no teto, ela é fixa numa parede, ela não se desloca junto com o corpo. O importante da gente saber das roldanas fixas é o seguinte, elas só deixam mais cômodo para a gente transportar alguma coisa. Elas não diminuem a força, elas não vão fazer menos força, a gente não vai fazer menos força usando ela, só fica mais fácil. Por exemplo, você quer puxar aquele peso ali de 100 newtons, ao invés de você pegar e erguer ele direto, estourando as tuas costas ali, puxando aquele 100 newtons na marra, você passa ele por uma roldana e você faz a mesma força de 100 newtons, só que puxando meio na diagonal, meio para baixo. Você não diminui a força. Isso aqui é muito comum em academias, tá? Você tem lá a massa, na verdade, né? Porque se você ergue 5 kg, 10 kg é massa, não é peso, mas beleza, né? Chama peso, lá vamos usar o normal para não te confundir mais, Você vai puxar o peso e se tem só uma roldana presa lá em cima na máquina, você vai fazer a mesma força, ou um pouco mais para deslocar, né? Equivalente ao peso do corpo que você quer deslocar, beleza? Então, ela não diminui o esforço. Ela só deixa mais cômoda, ela só muda a direção e o sentido da força, e não o módulo dessa força, beleza? Ela transfere a força por um cabo até o peso, uma força de tração, portanto, a gente já falou sobre isso, você já sabe do que eu estou falando. Então, na roldana fixa, você só deixa mais cômodo, você não diminui o esforço vai ser o mesmo. Agora, eu posso ter também uma roldana móvel. Essa roldana móvel, ela vai estar basicamente, né, presa junto com o corpo. Então a força resistente que deve ser equilibrada encontra-se no eixo da roldana, enquanto a força motor é aplicada no extremo livre da corda. Isso agora que eu vou falar é importante, tá? Eu não gosto de ficar lendo slide, mas aqui eu vou ler com vocês. A grande vantagem no uso de rodanas móveis é que ela reduz o valor da força necessária para movimentar um corpo. Mas você paga um preço por isso. Você faz menos força, só que você tem que deslocar mais a corda, tá? Você já vai entender o porquê. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma roldana fixa no teto e uma roldana móvel presa no corpo ali. Como que eu sei que a roldana é móvel? Mentaliza, olha para a situação. Você está vendo o que está acontecendo?
Você puxa a corda e a roldana que está presa no corpo, a corda passa por ela e a roldana vem junto. Por isso que a gente chama ela de móvel, tá? Porque ela vem junto com o corpo, ela vem junto com o peso que você quer deslocar. Ela vai estar presa na força resistente que você quer deslocar. E aí, repara uma coisa. Se você está erguendo 100 newtons, você precisa fazer uma força de 50. Quer dizer que cada rodana móvel diminui a força que você faz pela metade, beleza? Você quer deslocar 100, você precisa fazer 50. Você quer deslocar 200, você precisa fazer 100. Só que o preço que você paga é aquele ali, ó. Como a corda está dobrada, né, dos dois lados, se você quer erguer o pezinho lá embaixo, ó, 10 centímetros, você tem que puxar a corda 20 centímetros, o dobro, porque ela está dobrada lá embaixo, fazendo a voltinha. Então, esse é o preço que se paga quando a gente usa uma rodana móvel. Você diminui a força pela metade, mas de compensação você tem que puxar a corda o dobro da distância que você quer movimentar o peso. Tomando um cafezinho aqui que ninguém é de ferro. O lance aqui é importante, é o seguinte. Na academia, por exemplo, se você está usando um aparelho que tem uma rodana presa no peso, tá? E ela vem junto com o peso quando você estica, quando você puxa esse negócio, se está marcando 10 kg, você não está deslocando 10, você está deslocando 5. A força tua é para 5. Por quê? Se tem uma rodana móvel, você está diminuindo a força existente pela metade, beleza? Então é uma roubalheira. Você está roubando ali na academia. Então se você vai numa academia, quando passar tudo isso, né? Agora ninguém vai à academia, ninguém faz sair de casa. Meu sonho de consumo é ir no mercado, você não está entendendo. O troço está alucinante nesse ponto. Então, quando passar essa loucura, que o mundo voltar ao normal, mas nunca vai voltar, vai ser diferente. Se você for para academia e tiver um monte de rodana móvel na máquina, aquilo é uma roubalheira absurda, porque cada rodana móvel diminui a força pela metade. Então, se você tem duas rodanas móveis, você vai puxar lá, vamos pegar esse exemplo, um peso de 100 newtons. A primeira divide pela metade, você vai puxar 50. A outra divide os 50 pela metade, vai puxar 25. Então, olha só, é muita treta, é muita roubalheira, tá bom? Ali, ó, mostrando para vocês aonde está a rodana móvel, tá? Para não ficar dúvida. Então a fixa está em cima presa na parede e a móvel ela fica no corpo, vindo com o corpo, ela se mexe com o corpo. Por isso que o nome é móvel. Então tá ali o exemplozinho, né? Como você tem uma rodana móvel diminui pela metade, você vai ter que fazer uma força de 50. Só que o problema é que se você quer subir o corpo 10 centímetros, você vai ter que puxar a corda 20 centímetros. Você ganha. Tem uma vantagem mecânica a hora que você diminui a tua força, mas você também tem que compensar isso, né, puxando uma distância que é o dobro do que você quer deslocar. Gente, não tem almoço grátis, não tem nada de graça, então alguma coisa tinha que mudar quando você faz metade da força. Não dá para só fazer a metade e pronto, tá joia? Agora, se eu associar rodanas móveis, então, se eu quero diminuir ainda mais a força que eu faço para deslocar os objetos, eu posso pôr várias rodanas móveis. Porque a gente viu que cada rodana móvel que eu ponho diminui a força pela metade. Então, se eu associo duas polias móveis, na primeira polia, né, eu vou ter a força que eu quero deslocar. Na segunda, a força motora da primeira passa a ser a força resistente na segunda. Traduzindo, a primeira polia eu desloco a metade, tem que fazer metade da força. Essa metade da força vira força na segunda polia, que vai ser a metade dela. Se eu tiver uma terceira, essa força que era a metade da primeira, vira a metade agora para a outra. E assim vai. Traduzindo, para não ficar aí fazendo muito nhenhenhé, para não te deixar neurótico, não te deixar muito chateado aí. Ali, ó, se eu quero puxar 200 kg, quantas rodanas eu tenho ali móveis? Então, vamos supor uma situação. Agora, eu estou pegando um outro exemplo hipotético, tá? Se eu quero puxar um peso de 1.600 newtons, e eu tenho 3 polias móveis, eu faço aquilo ali, ó. Força que eu faço é igual a peso sobre 2 elevado a n. O que é esse n? É o número de polias móveis. Não é o exemplo que está aqui do lado, tá? É um outro exemplo. Então, se eu tenho 3 polias móveis, a fixa não conta, eu vou fazer o peso que eu quero deslocar, 1.600, sobre 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 1.600 por 8 dá 200. Olha que fantástico! Você queria puxar 1.600 newtons, mas você só precisa fazer uma força de 200, cara. Isso aí, essa aplicação de polias, essa ideia, é culpa do Arquimedes, o mesmo cara que falou, ó, me deu uma alavanca e eu moverei o mundo. E é verdade, porque
Se você for associando lá polias, você consegue erguer um peso absurdo com uma força pequena. Então, essa ideia das polias é uma máquina simples que veio para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, tá aí ó, um exemplo. Passou uma moto agora, que ótimo, sempre passa alguma coisa na gravação, cara. Daqui um dia vai passar um disco voador, não é possível. Que eu tava falando? Lembrei. Então, essa formulazinha é a fórmula geral, né? A força que você tem que fazer, ela é igual ao peso ou a força que você quer deslocar, sobre 2 elevado a n, lembrando que n é o número de polias móveis, tá? Número de polias móveis, nunca de fixa. A fixa não entra na conta. A fixa, ela não muda o valor, tá bom? Vamos ver qual é? Vamos dar uma brincada? Pega a página 18 lá, o exercício 18, e vamos ver o que acontece. Na figura a seguir, temos uma combinação de rodanas móveis e fixas, constituindo uma talha exponencial. Esse nome talha exponencial é um conjunto de rodanas, beleza? Ou de polias. Então, quando você ouvir esse termo talha exponencial, você não fique nervoso, nervosa, porque é quando você tem mais de uma polia. Na tua academia deve ter aparelho que usa uma talha exponencial. Só que o teu personal, o teu instrutor não vai falar, ó, vai ali naquele aparelho, naquela talha exponencial, tá bom? Mas é isso aí. A força de ação a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio uma força de resistência de 500 kg-força vai ser de... Lembrando uma coisa aqui, quilograma-força é uma medida, tá, de força também. A gente costuma usar o Newton, mas o quilograma-força também é uma medida. Esse quilograma-força equivale, né, 1 quilograma-força equivale a 10 newtons. É a força com a qual a gravidade da Terra atrai um corpo de 1 kg. Mas não vai ter que converter, é só para você saber que essa unidade não está errada, ela existe e é usada muito, por exemplo, com carros. Carros usa bastante esse termo quilograma-força. Não se assuste, tá? Se precisar converter, 1 kg-força é igual a 10 newtons, mas não é o caso. Vamos ver o problema. Então analisa comigo, olha ali, ó, o que eu tenho neste caso. Em cima eu tenho uma polia fixa presa no teto. Essa não conta. Aí eu tenho ali, ó, 3 polias móveis, uma presa no corpo, outra presa na corda que está, né, naquela presa no corpo e outra presa na outra, sucessivamente. Você tem que analisar o problema, não tem jeito. Então você tem que ver que eu tenho 3 polias móveis ali nessa situação. Eu quero equilibrar, segurar 500 kg-força. Então, quanto de força eu vou ter que fazer? Bom, o nome desse troço, esse conjunto de polias, se chama máquina de Atwood. Ela era muito utilizada, né, antigamente para poder erguer toras de madeira, quando o pessoal, antes da automação, antes da Revolução Industrial, eles tinham que erguer as toras de madeira lá no braço, na raça. Então eles usavam essa tal de máquina de Atwood. Esse termo wood aí tem a ver com isso. Ah, viu, Afonso? Também é cultura. Tem 2 tipos de rodanas, as fixas que só mudam a direção da força e as móveis que mudam o valor. As fixas ficam fixadas em alguma superfície, a vá, e as móveis elas se distribuem lá durante o esquema. Bom, o que é importante é que você quer erguer 500 kg-força. Acima desse corpo a gente tem uma móvel, né, que divide a força em 2, ficando 250. Logo a seguir tem outra que divide 250 em 125. E tem mais uma que vai pegar o 125 e dividir em 62,5. Então, a resposta, o que você tem que fazer de força, o que você tem que fazer para segurar, é uma força de 62,5. Você podia ter feito 500 sobre 2 elevado ao cubo, sobre 8. Você ia ver que ia dar a mesma coisa, beleza? E a última rodana não conta, porque ela só muda a direção e sentido, ela é fixa. Tranquilo, né? Rodando é bem de boa, bem tranquilinho. Vamos ver o que mais? O valor, né, vai ser limite. Quanto mais você diminuir a força, mais é a distância que você vai ter. Terás que puxar, que bonito isso, terás que puxar a corda, tá? Que a gente já falou, né? Você paga um preço por usar as rodanas. Outro exemplo, você achou que era só um? Não, hoje tem 2. Página 18, exemplo 19. Você tem uma barra horizontal de massa desprezível que tem uma de suas extremidades articulada em uma parede vertical. A outra extremidade está presa à parede por um fio que faz um ângulo de 45 horizontal e possui nele 55 newtons pendurado. Qual é a força normal à parede em newtons que a articulação exerce sobre a barra? Então tá aqui, ó, a situação é essa. Você tem o corpinho ali de 55 newtons e eu quero saber a força que a parede faz na barra. Só para esclarecer, a força que a parede faz na barra é igual à força que a barra faz na parede, né? Então, tanto faz, qualquer uma das duas aí você vai calcular do mesmo jeito.
Bom, vamos resolver. Aqui eu fiz diferente, eu fiz pela decomposição de vetores. Então, se é um sistema de equilíbrio, o que acontece? As forças têm que se anular. O peso tem que ser anulado por uma componente da corda, que é a tração no eixo Y, essa tração para cima, que é aquela ali, ó, tração seno de 45, que é uma componente da tração sem o ângulo. Como o ângulo é 45, tração seno de 45. Do outro lado, a normal da parede, ela é anulada pela força que a parede faz no cara, que também vem da tração. Então, é uma outra componente, a componente da tração no eixo X, que está com o ângulo. Então, vai ser tração cosseno de 45, beleza? Repara uma coisa, o peso e a tração seno de 45 tem que ser iguais e se anular. Normal da parede e a tração cosseno de 45 também tem que ser, né, iguais, também tem que se anular. Então, só de brincadeira, vamos ver primeiro na vertical, que não é o que eu quero, a pergunta aqui é na horizontal. Então, como eu falei, a tração vezes o seno de 45 tem que ser o peso, então, seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Tração vezes raiz de 2 sobre 2 igual a 55. Faz o algebrismo, passa o 2 multiplicando, passa a raiz dividindo, depois racionaliza. Você vai ter que, neste caso, a tração do fio vale 55 raiz de 2 newtons. Então, você achou a tração no fio. Ah, mas para que eu quero a tração no fio? Por que eu não vou direto para força normal? Você percebeu que para calcular a força normal da parede você precisa da tração vezes o cosseno? Sem essa tração você não faria. Então agora a gente vai para a horizontal. Normal é igual a tração cosseno de 45, para poder simular. Então a normal da parede vai ser tração, tá ali ó, 55 raiz de 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz de 4, que corta, fica 2 por 2, que vai dar 1. Então o que vai acontecer? 55 vezes 1 fica 55 newtons. E essa é a resposta normal da parede, 55. Afonso, eu podia ter feito por método polígono, teorema de Lamy? Podia. Você podia ter feito de qualquer maneira. Eu quis fazer desse jeito porque é mais completinho para você poder acompanhar melhor como que é a resolução. Beleza? Então é isso aí, gurizada. Valeu a atençãozinha de vocês. Até uma próxima. Essa próxima vai chegar, a gente vai se ver. Só que aquela coisa, né? Vida longa e próspera. Cumprimento do Spock, cumprimento Vulcano do Star Trek. E agora, daqui para frente, a gente se cumprimenta desse jeito, à distância, né? Mas desejando tudo de bom. Valeu? Beijo pra vocês, se cuidem. É nóis, tamo junto. Tchau. Beijo pra vocês, se cuidem. É nóis, tamo junto.